Hoje nós temos uma pregadora internacional. Uma salva de palmas para a obreira Renara. Vai trazer uma palavra abençoada no nome de Jesus. Boa noite, igreja. Eu desmaio agora ou depois? Faz sentido. Depois, né? Deixa eu desmaiar depois. Senhor, que responsabilidade é estar na tua casa, no teu altar. Que teu Espírito Santo me conduza nessa noite. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na tua casa, ó Pai. Senhor, nós pedimos, ó Deus. Senhor, nós imploramos, ó Pai. Fala, Deus, aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Senhor, nós estamos, ó Deus, sedento, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, pela tua voz, ó Pai. Senhor, eu me coloco, ó Deus, como ferramenta e instrumento, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai. Senhor, silencia, ó Deus, as minhas emoções, ó Pai, o meu eu, ó Pai, que eu venha diminuir, ó Deus, na Tua presença, Senhor, e que o Teu Espírito, ó Pai, tenha liberdade, ó Deus, para falar com a Tua igreja nessa noite. Senhor, nós colocamos, ó Deus, o nosso coração, Senhor, aberto, ó Deus, e receptivo para ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, envia, ó Deus, os Teus anjos, ó Pai, anjos de guerra, ó Deus, em volta, ó Deus, da Tua igreja, Senhor. Senhor, nós amarramos, ó Pai, repreendemos, ó Deus, e amordaçamos, ó Deus, todo o demônio, ó Deus, que entrou dentro dessa igreja, ó Pai. Que o poder das trevas, ó Deus, não prevaleça, ó Deus, contra a Tua igreja, ó Pai. Silencia, ó Deus, outras vozes, ó Pai. E que seja a Tua voz, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, eu estou igual aquela música. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Quando eu falei, Magno, o pastor me escalou, e ele escalou com antecedência. E mulher, quando sabe alguma coisa por antecedência, ela prepara tudo, né? Ela organiza tudo. Só que o Senhor, Ele vem ensinar primeiro para mim. Ele fala primeiro ao meu coração, para depois falar com a igreja. Pode deixar. E quando o Senhor, Ele traz uma palavra ao meu coração, eu falo, Senhor, trabalha em mim, molda em mim, traz para mim aquilo que eu preciso sobre a minha vida. Que eu não venha no altar falar aquilo que eu não estou vivenciando. Que eu não traga aquilo que o Senhor já preparou sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu tenho um temor muito grande sobre esse altar, porque aqui é onde o Senhor, Ele fala, e Ele fala com uma ousadia, e às vezes você adentrou aquela porta para ouvir a voz de Deus, e quando eu falo que os dias estão difíceis para todos. Para todos. Nós estamos vivendo dias complicados, dias difíceis. E aí o Senhor trouxe essa mensagem. Quando eu fui mexer, eu falei, Jesus, só falta 4 meses para encerrar o ano. Só falta isso. 4 meses para encerrar o ano. E quando você olha para trás, você pensa, uau, eu trabalhei tanto, eu estou fazendo tanto. E tem hora que eu me sinto perdida. Tem hora que eu estou fazendo tanto, e estou perdida. Eu perco no tempo, eu perco algumas coisas, eu perco família, eu perco presença, eu perco milagre. E nós não estamos parando para perceber que nós estamos perdendo. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele veio para restaurar. Ele veio para restaurar aquilo que você perdeu.
E nessa noite eu creio que o Senhor, Ele está com as mãos estendidas para operar um milagre sobre a tua vida. Eu acredito que algumas pessoas já usou essa frase: ah, Jesus, ou eu não aguento mais. Tem sido dias tão difíceis que essa frase é repetida várias vezes. Quando eu vou conversar com alguém, a pessoa fala: não estou aguentando mais. Está difícil. Está muito difícil. E não é só difícil para você, é difícil para mim também. Esse ano foi um ano mais complicado da minha vida. Foi o ano que eu recebi 3 diagnósticos de câncer nas pessoas mais próximas que eu amo. E ontem, para a honra e glória do Senhor, eu recebi um diagnóstico de cura. Mas aí, quando você me pergunta: Renara, é fácil? Não. Quando eu recebi o diagnóstico da minha irmã, eu sabia só chorar. E eu mesma decretei a sentença de morte sobre a vida da minha irmã. Porque quando fala de câncer, você decreta isso. É morte sobre a vida de alguém. Mas o Senhor, Ele vem para transformar esse decreto de morte em vida. Só que Ele só transformou esse decreto de morte quando eu entreguei para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não posso fazer nada. Não está no meu controle. E quando eu entreguei para o Senhor, eu falei: Senhor, que o Senhor mova os céus em favor da minha irmã. Que o Senhor olhe com misericórdia, com bondade, com graça sobre a vida dela. E ontem eu recebi essa notícia. E eu falei que hoje é um culto que os louvores estão falando comigo. O Espírito Santo, Ele está ministrando sobre a minha vida. Que amor é esse? Que cuidado que é esse? Você já parou para pensar? E falar que a misericórdia e a bondade de Deus, ela tem alcançado você todos os dias? E com essa confusão do dia a dia, você não para nem para agradecer a Deus, porque você levantou da sua cama? Nossa, Renata, está sendo muito dura. Não, eu estou sendo realista. Porque nós não estamos reconhecendo aquilo que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Nós queremos milagres maiores e não estamos reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito todos os dias. É milagre atrás de milagre. E para começar a minha palavra, vou pedir para o irmão Flávio colocar 2 Reis 6, 1. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela traz para nós algo, como se diz, ela traz uma linguagem de hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira e ela é atualizada. Tudo que está aqui nessa palavra de Deus é super atualizado. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habito diante da tua face nos é estreito. Eliseu é um grande profeta. E quando eu falo de profeta, eu gosto muito de Eliseu. Porque ele opera milagre em todos os lugares que ele passa. Lembra da tsunamita que eu preguei da outra vez? Ele operou lá. E aqui ele vai operar de novo. Lugar estreito aqui. Primeiro eu vou falar como que era, para contextualizar. Eliseu, ele estava no processo de formar profetas. Era uma escola. E aonde tem escola, tem os seus discípulos, seus alunos, né? E não era um pouco, não, era muito. E ali eles viviam todos juntos. E o lugar onde eles estavam apertado, estreito. Quem vive apertado aqui? Quem vive em lugar estreito? Renara, é um dia de cada vez. Eu
fico no lugar estreito. Quando eu olho, estou saindo. Quando eu olho, estou de novo. O Magno é meu parceiro de lugar estreito. Ele foi a pessoa que o Senhor colocou na minha vida para nós sairmos do estreito. Faz 24 anos que nós estamos saindo do estreito. Mas para sair do estreito, você precisa se posicionar. Ou você vai se conformar no lugar que você está. Você consegue perceber onde você está? Qual é o lugar que você está hoje, dia 19/8/2026? Você reconhece o lugar onde você está? Que lugar que é esse? Para mim crescer, eu preciso identificar onde eu estou. É lugar estreito? É lugar de dificuldade? É lugar de luta? Aonde você está? Ai, Renata, que pergunta difícil. É difícil. É difícil identificar onde você está. Porque por muitas das vezes nós estamos perdidos. Nós não conseguimos enxergar o lugar onde nós estamos. E qualquer lugar me basta. Qualquer lugar me satisfaz. Qualquer coisa eu aceito. E aqui, no contexto, eles estavam crescendo. E quando você vai crescer, você precisa sair de onde você está. Não te cabe mais. Você precisa se posicionar. E aqui os profetas, né, os filhos, que é dado como nome carinhosamente, né, os filhos do profeta, eles fazem essa identidade. Profeta, onde nós estamos não cabe mais. Está ficando difícil, a convivência aqui está apertada. Está um dormindo em cima do outro. Está um sentando espremido. Está difícil. Nós precisamos de um lugar. E aí no versículo 2, fala assim, ó. Vamos, pois, até o Jordão. Fala, Jordão. Lugar de milagre. Vamos, pois, até Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. Ali. Renara, qual que foi o plano? Nós temos um plano, temos? Qual que foi o plano? Nós precisamos sair daqui. Aqui não cabe mais. Mas para sair daqui, nós vamos ter que ir até Jordão. E quando eu falo de Jordão, é lugar de milagre. Lugar aonde teve a cura do cego de Naamã. Lugar aonde Jesus foi batizado. Era um lugar especial, não era qualquer lugar. Por isso eu falo para você, não aceite qualquer lugar. Não aceite qualquer posição. Se você precisa crescer, você precisa sair da onde você está e ir para lugar de milagre, aonde tem presença. E quando nós falamos de planos, nós precisamos de planos. Ali eles colocaram um plano. Vamos para Jordão, chegar lá, nós vamos cortar madeira, né? Vamos cortar viga para levantar a coluna. E aí eles colocaram aquilo que era determinado para levantar um acampamento, um local. E quando eu falo de plano, qual é o plano que você tem levantado sobre a tua vida? O que você tem feito para a sua vida? Você tem planejado ou você tem agido pelas tuas emoções, desgovernadamente? Quando eu falo de plano, até o Senhor, nosso Deus, Ele tem plano ao nosso respeito. E por que nós não fazemos planos? E por que nós temos que viver desgovernadamente, conforme as nossas vontades? Por que nós não colocamos no papel aquilo que nós precisamos para expandir, para crescer, para alcançar outros lugares? Está vendo como que os dias tem nos roubado algumas coisas? Nós não conseguimos planejar o nosso dia. Nós já levantamos correndo, sai atrasado, chega no trabalho, aquela rotina, você sai do trabalho, vai para casa morto.
deita no sofá, acaba de morrer o resto. É assim, eu estou falando mentira não. E se deixar, é um dia atrás do outro. Você está perdendo seus dias. Dias onde o Senhor Jesus tem te dado. Aonde Ele morreu na cruz para te dar esses dias. E você tem vivido de qualquer forma, de qualquer maneira. E quando eu falo que os dias são presente, é para você aproveitar. Todo dia, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus vem sobre a sua vida. E você não tem despertado para isso. E você não tem se importado para isso, tem vivido de qualquer forma. E quando a gente fala de planos, a gente precisa de planos. Só que tudo tem limite. Tem pessoas que fazem planos e nada pode sair do lugar. Quando a pessoa é assim, ela sofre. E muito. Sabe por quê? Porque nós não podemos agir como se nós governássemos tudo. Tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que você pode programar, mas você precisa entregar na mão do Senhor. Porque é Ele que precisa ter o governo sobre a tua vida. É Ele que precisa te dar o auxílio, é Ele que precisa te conduzir. E por isso que tem pessoas frustradas, dentro da igreja, fora da igreja, porque não conseguem entender que você não tem o controle sobre tudo. Lembra quando eu falei, quando você recebe um diagnóstico, você perde tudo? Você acha que tem controle, mas você não tem. Sobre a doença, você não tem controle. Tem coisas determinadas sobre a vida do outro que você não tem controle. Então nós precisamos de um Deus. Nós precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas. E no versículo 3, quando eles pedem para poder ir, Eliseu fala o quê? Ide, vai. O profeta liberou. Quando o profeta libera, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Quando a autorização vem de Deus, tudo vai dar certo. Independente da situação que você está enxergando. Quando a autorização vem do céu, tudo se move ao teu favor. Então você precisa entender. Quando as coisas não estão acontecendo, é porque não tem autorização de Deus. E eu preciso entender que para todas as coisas há tempo determinado. Para tudo. Deus tem propósito em todas as coisas. No sim, no não e no espere. E o profeta autoriza. Vai. Quando o pastor fala vai, você vai. Quando o pastor fala fica, você fica. Seja obediente. Olha para o teu irmão e fala, seja obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. No versículo 3, ele fala, ide. Só que um homem, e disse um servo, põe para mim, por favor. E disse um servo, serve-te de ires com os teus servos? E Eliseu disse, eu irei. Tem um segredo aí nesse versículo. Por que eu vou sozinha? Se o profeta pode ir comigo, se a presença de Deus pode ir comigo. Por que eu vou fazer aquilo sem a direção do profeta? Que isso você leve para a sua vida. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus. E eu falei, Jesus, por que esse homem pediu? É porque nós não entendemos no poder que aquele profeta tinha. Ele era a representação de Deus, a voz de Deus. E nós estamos fazendo nossas coisas conforme a nossa vontade, do nosso jeito.
O Senhor está falando, calma, espera. Não é assim, não está na hora. Não, mas eu vou, porque eu quero, eu sei que vai dar certo, vai dar certo. E aí quando não dá certo, vem murchinho. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu fui desobediente, eu fui teimoso. Aí você se humilha. Aí você prostra diante de Deus e fala ali. E o Senhor, Ele fala isso. Na palavra de Deus tem muita coisa para poder revelar o teu coração. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem a voz de Deus. O Senhor, Ele traz clareza sobre as nossas vidas. Mas você precisa o quê? Pedir. Peça para o Senhor. Senhor, vem com a Tua presença sobre mim. Senhor, fala ao meu coração. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Foi isso que o homem falou, ele pediu. Vamos, eu não vou sozinho. Mesmo com autorização, ele precisava do quê? Da presença, da orientação, ele precisava da voz. E aí no texto mais abaixo, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. No 5, e sucedeu que derrubando um deles, uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Lembra dos planos que a gente está falando ali? Qual que era o plano deles? Vamos lá, vamos cortar, vai dar tudo certo, nós vamos levantar as vigas, vamos fazer um local. Só que no processo, algo inesperado acontece. E na nossa vida é assim. Quando nós programamos algumas coisas, algo inesperado acontece. E como você tem agido quando as coisas saem do lugar? Quando você perde o controle das suas coisas, como você tem agido? Como você tem permanecido? Eu falo que muitas vezes nós estamos sendo filhos mimados. Quando não sai do meu jeito, então eu não quero, vou sair da igreja. Quando não está do meu jeito, a pessoa não presta. Porque nós estamos nós estamos aproveitando um do outro, utilizando o outro. E na palavra de Deus fala que nós precisamos nos posicionar. Mesmo os profetas estando ali, dentro da presença, fazendo a obra, se disponibilizando, algo inesperado aconteceu. E hoje nós estamos assim. Nós estamos dentro da igreja fazendo a obra, queremos alguma coisa e não acontece. Aí você não quer mais. Eu não quero mais a igreja, eu não quero mais a presença, porque não aconteceu do jeito que eu quero, porque as coisas não vai do jeito que eu quero. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Tem coisas que acontecem dentro do processo. E processo é para ser vivido. Você não pode ultrapassar a sua fase. Cada um tem o seu processo. Cada um tem sua luta. Cada um tem o seu tempo. Eu preciso parar de ficar me comparando com o outro. Porque nós nos comparamos demais com o outro. Até dentro da igreja. Quando o outro está ali na obra, fazendo, e você não está fazendo nada, você ainda não faz nada e ainda critica. E aí eu falo, gente, dentro da igreja tem isso? Dentro de todas as igrejas tem isso. Não é só na Sara não, em outros locais também tem. Além de você não fazer, você não deixa o outro. Ou quando você está fazendo alguma coisa dentro da igreja, você acha que você está blindado. Você não está blindado. A palavra de Deus, ela está trazendo bem clara. Eles estavam fazendo algo que era para profeta, é voz de Deus. Eles estavam trabalhando com o seu coração disponível e algo inesperado aconteceu. Eles perderam algo de valor. O ferro do machado era algo que não dava para comprar. E ele perde algo que nem é dele. Quantas vezes nós caímos e nos perdemos?
E eu venho falar para você nesse ano, o que você se perdeu? O que você perdeu? Você perdeu a sua paz? Você perdeu a sua alegria? Você perdeu o temor? O que você perdeu? Você perdeu a vontade de orar? Você perdeu o emprego? Você perdeu alguém que você amava? O que você perdeu esse ano? Ou o que você tem perdido todos os dias? O inesperado acontece para todos. Para todos. A palavra de Deus fala que no mundo nós tereis aflições. Você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter dor, você vai ter guerra, você vai ter dias difíceis. Mas o que determina os dias difíceis são a presença do Senhor, e o lugar que você está firmado, as vozes que você está ouvindo, a maneira que você se posiciona. E quando eu falo que nós estamos perdendo, nós estamos perdendo. Às vezes nós estamos fazendo tanto por o outro e não fazendo nada para nós mesmos. Às vezes eu estou amando mais o outro do que a mim. Às vezes eu estou cuidando mais do outro do que da minha casa, dos meus filhos. Eu trabalho tanto, mas tanto. Chega lá em casa, não tem força para mais nada, nem para cuidar da herança que o Senhor colocou sobre a minha mão, que é a minha casa, a minha família. O que você tem perdido? É a tua casa? É a tua família? É o teu esposo? O que você tem perdido de valor e você não tem percebido? Perder não é fácil. E quando esses homens estavam ali, eu falo que um milagre puxa o outro. Um milagre puxa o outro. Aqueles homens estavam ali pela misericórdia e pela bondade de Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo anterior, Deus fala que tinha morte dentro de uma panela. Já ouviram essa parte? Essa comida onde tinha morte era para esses homens que andavam com Eliseu. E eu falo que quando você anda com o profeta, nem a morte pode te parar. Quando você anda com o profeta, o milagre, ele vai acontecer, é determinado sobre a tua vida. Pode ter morte dentro da tua casa, pode ter morte declarado sobre você, mas quando tem a presença, nada pode contra um Deus todo-poderoso. E Ele faz infinitamente mais sobre as nossas vidas, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E nós precisamos acreditar que o Deus de presença está sobre nós. E no versículo 6, e disse-lhe o homem de Deus: onde caiu? Você consegue identificar na sua vida onde você caiu? Onde você tropeçou? O que tem te paralisado? O que você perdeu? Nós precisamos fazer essa avaliação sempre. O que eu tenho perdido? Onde caiu? Senhor, eu caí na pornografia. Senhor, eu caí na fofoca. Senhor, eu estou caindo muitas vezes na mentira. Senhor, eu estou caindo no dinheiro. Eu preciso identificar aonde você está caindo. Você precisa disso.
Como que Deus vai operar milagres sobre a tua vida se você não reconhece que você é um pecador? Se você não reconhece aonde você tem falhado? Eu preciso reconhecer aonde eu caí. E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Alguém já viu o ferro flutuar? Ninguém? Mas a palavra de Deus está te falando que é possível. Quando você identifica o problema, o milagre vem. Quando você identifica a falha, a presença do Senhor, ela vem. E ela vem para restaurar aquilo que foi perdido. Ela vem para restaurar aquilo que você deixou cair. Eu falo que os milagres do Senhor é para confundir. Porque eu falei, gente, como que pode o ferro flutuar? Os meus olhos não estão conseguindo enxergar. Mas o Senhor, Ele operou lá para aquele povo. E por que meu coração é enganoso? Ele continua duvidando que o Senhor, Ele precisa desse processo. A gente precisa identificar onde eu estou falando, alinhar a sua vida, expandir, crescer, mudar a nossa mente, para que o Senhor, Ele estenda o milagre sobre a tua vida. E depois que Ele fez o ferro flutuar, Ele faz outra coisa. E disse: levanta então. Ele estendeu a sua mão e o tomou. Falei, uau. Aí vem a sua parte. O Senhor, Ele vai operar milagres sobre você. Mas você precisa se levantar e estender as mãos. Ele não vai trazer um milagre nas tuas mãos. É você que precisa estender as suas mãos. É você que precisa se posicionar na vida. Você quer milagre, mas você não se posiciona. Você quer milagre, mas você não se levanta. Você quer milagre, mas você não quer mudança. Você quer milagre, mas você não quer arrependimento. Você quer milagre, mas você não entende que para operar milagre, Ele precisa que você se levante, se posicione e estende suas mãos. O Senhor, Ele não vai fazer tudo por você. Ele não faz. Ele precisa de posicionamento. Quando a palavra de Deus fala que Ele bate a porta, é você que precisa levantar para abrir sua porta. É você que precisa ouvir a voz de Deus. Ele não faz nada à força. E eu falo que nada está perdido quando a presença de Deus está ali. Vocês imaginam um pedaço de ferro cair no Rio Jordão? Impossível de achar aquele pedaço de ferro. Mas quando tem profeta, tem milagre. Quando tem profeta, algo acontece. E eu falo que nada é impossível. Nada é impossível quando tem a presença de Deus. O milagre é a oportunidade, mas a sua atitude é que consolida a vitória. Deus vai fazer o impossível acontecer, mas Ele não vai esticar a mão por você. E essa noite, eu gostaria de você identificasse. Vou pedir para apagar as luzes, por gentileza. Vou te dar um momento para você identificar onde você tem perdido algo. O que você tem perdido? Senhor, em nome de Jesus, traga, Deus, a memória, ó Pai, do teu povo, ó Deus. Tudo aquilo, ó Deus, que Satanás, ó Deus, tem roubado, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que nós temos, ó Pai, perdido, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, traga a memória, Deus.
Que nós possamos, ó Deus, identificar, Senhor, aquilo, ó Deus, que nós estamos, ó Pai, negligenciando. Mostra, Deus, sobre o teu povo, ó Pai. Traga clareza, ó Deus, entendimento, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, que o impossível pode acontecer sobre as nossas vidas. Mas nós temos a tua presença. Nós temos um milagre decretado sobre as nossas vidas.